bem, senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez nos estúdios da... Rapaz, eu tô até... Você viu aqui? Na estica, rapaz, com a beca da Freshcam. Para os ouvintes que, obviamente, nos ouvem e não nos veem, eu estou aqui com uma camisa muito bonita da Freshcam. Estamos nos estúdios da Freshcam, mais um episódio. Nosso 111º, episódio 11. Muito bem, olha aí. 111, amor. 111, vulgo 111. Marcelo Porto, é uma alegria tê-lo aqui comigo mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre uma alegria. Marcelão, o que a gente vai falar hoje aqui? Cara, a gente vai falar de edição publicitária, de repente dar uma puxadinha aí para as experiências internacionais que os nossos amigos já tiveram e continuam tendo. E acho que é mais um papo gostoso aí, não, né? Falar de publicidade com um editor, todos eles fazem, né? Então eu acho que conta um pouquinho e com esses também da caras, dos nossos amigos. E com esses caras as histórias são sempre boas. Bom, temos aqui a mesa com crase. Eu tô falando direito porque o cara que tá aqui... O cara é letrado, o né? cara é letrado. Jair Pérez, presidente da AMC, da Associação dos Montadores de Cinema de São Paulo, editor de publicidade, editor de longa, editor de série, um montador aí com uma vasta experiência. Cara, é uma honra estar aqui contigo. Você esteve com a gente lá no primeiro encontro do Sala de Edição. Para os ouvintes aí mais atentos e antigos, vão lembrar do Jair. Naquela mesa a gente falou, tinha muita gente, né? Talvez todo mundo falou um pouco ali. Hoje ele vai estar... E também fizemos um episódio do longa que você editou, que eu já esqueci o nome. Morto Não Fala. Morto Não Fala, de terror. Trash. Bem legal o episódio, inclusive. Não é trash. Não é trash film. Não. É bem bacana. Aliás, eu recomendo. Não é porque eu montei, mas é um senhor filme de terror, assim. Puto, a chancela da Globoplay. É legal. Jair Pérez, que já editou O Cheiro do Ralo, meu filho. Celton Mello, baita filme. Bom, temos aqui com a gente também, obrigado pela sua presença, Jair, antes de mais nada. Temos aqui com a gente também Marcelo Cavalieri, vulgo Soro, mais conhecido como Soro. O Soro nunca esteve aqui. Eu vou te chamar de Soro, tudo bem? Soro, claro. Como você é conhecido. É isso. Né? E Soro, você tem feito mais publicidade mesmo, é isso? Sua carreira se moldou na publicidade, é isso? Na verdade, assim, eu eu tô quase há 30 anos, né? Editando. Tenta só falar mais um pouquinho perto. Tô quase há 30 anos editando e desses 30 anos praticamente dentro da publicidade. 30 anos, caraca, mano. E nesse exato momento, os 3 últimos anos, eu tô migrando para outros mercados. Uhum. E já tivemos, assim, o aprendizado da publicidade é uma escola absurda, assim, de tanta coisa que você acaba fazendo e coisas diferentes. Então é muita história, né? Se passa durante essa carreira toda aí com publicidade e tudo mais. Muito legal. Tem alguma pergunta primeira, assim, Marcelo Porto, jogando você na fogueira? Acho que é legal, de repente, vocês começarem falando como que vocês começaram. Né? Boa. Como entraram na publicidade. Até porque, né, todo mundo já tem uma experiência longa e hoje em dia você não entra mais, provavelmente, como vocês entraram. Mas eu acho que vale como start. Presidente, por gentileza, qual a palavra? Vamos lá. Sua pergunta é super válida, Marcelo. Assim, eu comecei há 27 anos. Eu comecei há 27 anos. Ou vai você ou vem ele. Meu nome é Mia Wallace. 27 anos. Há 27 anos atrás, graças a essa citação de Pulp Fiction, que virou a minha cabeça. Eu não estudei cinema, não sou da área. Eu estava propenso, eu precisava de um empurrão para esse abismo do audiovisual e ao assistir Pulp Fiction... Uma turma te empurrou. Uma turma e companhia terminaram o trabalho. Eu saí da sessão, entrei de novo, eu vi 2 vezes na sequência, assim, e saí de lá e falei, é isso, vou contar histórias. Que massa. Aí joguei minha carreira pro alto e mergulhei nessa... Mas assim, só uma parte. Um pouco antes de vir para cá, para conversar com vocês, eu estava conversando com um jovem de Ribeirão Preto que me abordou, que ele está querendo fazer exatamente isso, uma mudança de carreira. Olha só.
E queria dicas e tudo mais, assim. E isso é um dos poucos orgulhos, assim, da minha carreira. Eu nunca neguei um pedido desse, assim. Sempre. Quem precisar, pode abordar. Olha que aqui é perigoso isso aí, É. cara. Não, eu nunca neguei, cara. Olha para a lente da verdade ali. Às vezes eu tô complicado de agenda, mas uma hora a gente vai conversar. Bom, eu estava conversando com ele sobre isso e as dúvidas eram pertinentes à sua questão, como entrar nesse mercado. E eu falei brevemente a ele sobre isso, assim, que eu não posso usar o modo como eu entrei, porque era outra década, era outro século. Não tinha acesso, né, às coisas. Era uma outra Era outro realidade. século, eram outros ecossistema. acessos ao cinema, informação e tudo mais. Então, assim... E foi um modo muito sui generis que a gente vai abordar aqui rapidinho. Mas o que eu disse a ele é, independente do que você faça, você precisa de... Assim, são 3 pontos básicos. Você precisa de estratégia, você precisa de networking e muito, muito suor. O resto Mas vem. quem tá na ilha de edição sua, Pra caramba, velho. quando não tem ar-condicionado... Tem já suou mais, hein? Nos anos 90, os cooler esquentava a E nos sala, anos hein? 90 a gente fumava na ilha. Putz, isso eu não peguei não, cara. Queridão. Era nesse nível mesmo? Ilha sem janela e você fumando lá dentro. Mas então, brincadeira à parte, muito esforço, estratégia E networking. Assim, hoje em dia, você precisa de informação, assim... A gente se vangloria muito do mercado ter se aberto, assim, a revolução digital, o acesso a todos. E sim, é o acesso a todos. Porém, para você trabalhar em alto nível, e a gente está falando do mercado publicitário que exige muito, muito, muito rápido, uma entrega qualitativa rápida, e você precisa ter não só conhecimento, networking, estratégia, mas você precisa ter equipamento, você precisa ter um monte de coisas, e isso acaba criando, mesmo dentro dessa realidade da revolução digital, você tem um apartheid dentro do audiovisual. Sobre acesso, né? Sobre acesso, sobre máquinas e tudo mais. Isso é um problema assim, que pouca gente aborda. Assim. Mas, a parte disso, assim... Hoje em dia, para você começar no audiovisual, é muito parecido com o que era na minha época. Assim. Você tem que mirar em produtoras que hoje em dia sejam multifacetadas, então que trabalhem com cinema, trabalhem com publicidade, que trabalhem com branded, que façam música. E você vai começar por baixo, cara. Você vai começar como assistente de ilha. Hoje em dia não tem mais assistente de central, né? Central Técnica, saudosa Central Técnica. Passei por lá, Então, sofri por lá. Aliás, né, eu acho que esse é um dos problemas de quem começa hoje, né? Não ter passado por uma central técnica. Exatamente. Com certeza. Isso faz uma falta tremenda, né? Às vezes... Mas assim, hoje em dia, por exemplo, o trabalho do assistente de edição, ele também mudou muito. Assim, ele mudou muito. Tem um componente técnico hoje em dia também que é muito forte. Então, assim, tudo nessa área, assim, à medida que a gente vai evoluindo e a indústria vai se solidificando, você tem uma série de premissas que você tem que atender. Então, é muito mais difícil entrar, é mais difícil você ter essa carga para poder performar. Porém, não é impossível. E o mercado precisa de renovação. Então, é aí que a associação que o Rafa citou, né, que a gente quer entrar e quer fazer muito esse meio de campo de formação, assim, ajudar na formação, porque o mercado precisa de profissionais mais bem preparados e, ao mesmo tempo, as pessoas precisam ter uma perspectiva para poder entrar nesse mercado. Mas, respondendo a sua pergunta inicial, há 27 anos atrás eu trabalhava em uma agência e eles me deram a oportunidade de começar a montar lá dentro. E eu montava a publicidade lá dentro. Os filmes da própria agência, claro. E uns 5 anos depois que eu comecei a montar lá dentro, não só com experiências de montagem de
de filmes da agência, mas também com estágios fora, com todo um trabalho que eu vi a oportunidade de poder explorar essa conexão, porque era uma agência global. Então, eu consegui assim, amealhar um repertório bem interessante. Então, eu me lancei ao mercado em 2002 já com um repertório bem consistente. Assim. Eu não tinha o networking, mas eu tinha estratégia e suava pra caramba. E fui tentando fechar essa tríade para poder encarar o mercado. Depois que eu me lancei como freelancer em 2001, 2002, em 4 anos, mais ou menos 4 anos e pouco, eu já tinha montado longa, já tinha feito triplicado meu repertório. Porque foi um trabalho de formiguinha, mas... Estratégia, do grego. Sempre estratégia. Sempre estratégia. E aumentando o networking e tudo mais. Assim. Obviamente que se você tem isso tudo e não tem talento, você não vai para frente. Porque o mercado é meritocrático, sim. Se você é ruim, o mercado vai descobrir e você não vai durar. Com certeza. Então, assim, você tem que gostar do que você faz, você tem que ter estratégia, e tem que ter muitas facetas, né? Você tem que conhecer quando você já está num patamar um pouco mais elevado, você tem que conhecer a ferramenta. Você não pode conhecer só uma ferramenta, porque, né, dependendo do trabalho que você vai fazer, quem está te contratando escolhe a ferramenta. Ou muda a ferramenta no meio do trabalho. Se você não está, né, exatamente. à vontade, ou você vai sofrer ou você não vai entrar, né? Você tem que ter... Você tem que ser um cara legal. Jogo de cintura, ser um cara legal. Tem que ter referência. Ter uma personalidade boa para poder lidar com os profissionais, né? Não basta só saber editar ou só ser um conhecedor do cinema. Exatamente. Você tem que unir tudo. Tem um conceito, né, que assim, a gente pode, culturalmente, a gente pode ter um monte de inputs. Você pode ler bastante, assistir bastante, você pode viver, viajar, fazer tudo isso. Inteligência é a capacidade de você unir todos esses pontos e fazer tudo isso trabalhar para você. Então, tudo na sua vida é experiência, e tudo é estudo, tudo é para você evoluir. Eu nunca deixei de viajar, curtir, fazer tal, mas eu sempre tinha um festivalzinho de cinema, sempre tinha um negocinho, sempre tinha alguma coisa ali, ou no mínimo voltava com uma biblioteca montada para casa. Você não pode parar também de querer evoluir, porque não dá. É um mercado muito selvagem, não só o de publicidade, mas audiovisual como um todo. Você tem que sempre melhorar o seu jogo. Sempre tem que evoluir, sempre tem que ter objetivos e se matar para isso, porque não dá. Não só aqui como fora. Tá? Então é muito, muito sério isso. Assim. É uma profissão de amor, de dedicação, e que vai tomar um bom tempo da sua vida, mas se você gosta do que você faz, tem um potinho de ouro no final ali. Com certeza. A testa segue o relator, Soro? Nosso presidente está... Com certeza, né? Como é que chama? Assim... Irretocável, não tem uma palavra... Não, contestem, por favor. Incontestável. Estamos aqui para contestar. Tem esse potinho de ouro aí no final mesmo? Não, o potinho de ouro acho que acaba sendo... Eu não estou falando de grana. Tá? Então... Esqueçam dinheiro. Acho que assim, o potinho de ouro acaba sendo sempre aquilo que o filme te devolve, né? Ou assim, aquela peça ou aquele filme... A sensação que ele causa não só em você, mas na reação das pessoas. E isso acho que é uma chave bem importante em relação a isso, porque está muito ligado também com o prazer, né? É uma satisfação, uma né? satisfação, Uma coisa... com certeza, né? Embora a gente tenha falando de publicidade, que é uma coisa que às vezes é muito instantânea, né? Tem publicidades que ficam marcadas na cabeça das pessoas durante muito tempo e outras que passam no piscar de olhos. E essa você acha que tem uma gostosa, importância, né? E você acha que tem uma importância muito grande e você vai ver, de repente nem tem tanta aquela importância. Se esvai logo. Né? Um mercado mas fechado, é uma carreira, um mercado que te projeta bastante também, né? Sim. A partir do momento que você começa a ter um envolvimento, criar a sua network e ter os resultados aparecendo, ela te projeta muito, até porque você acaba sendo bem requisitado, né? Bem chamado para bons trabalhos, esse tipo de coisa. Então isso também faz uma
uma alavanca muito grande num processo todo, assim, né? Você não vai começar já com um filme de lançamento de carro. e Você vai como começar que com foi? a Falar em ótica samambaia, né? E falar em começar, Cláudio, como é que foi o seu começo? Cara, meu começo tem uma coisa muito, assim, marcante para mim, que foi assim, eu fui morar nos Estados Unidos em 90, 91, e eu fiz um curso de fotografia lá. Quando eu voltei, o meu interesse era continuar com a fotografia. E no Brasil não tinham grandes cursos, assim, era uma coisa que... Aí eu falei, poxa, por que você não vai para uma produtora? Aí comecei a tentar ir atrás de uma produtora, consegui um estágio numa produtora, que por sinal na época era uma grande produtora aqui no Brasil, tinham várias produções fora do Brasil, inclusive, que foi muito legal esse contato que eu tive com esse material que era filmado lá, e você começava a ter um contato maior e uma admiração, né? Pela aquela coisa do cinema, e você entender como é feita uma publicidade, né? Como que eles filmam, por que eles filmam aquilo, por que eles filmam... Então tinha um filme, sei lá, de sapato, aí era filme de... Isso aqui é na Zero? Isso é na Zero, chamava 0512, era antes da Zero Filmes ainda. Ei, Amon. O Amon foi um cara que sempre me colocou, assim, me puxou para dentro da ilha. Essa foi uma das oportunidades que eu tive para ser um editor hoje em dia. Eu lembro que assim, o primeiro montador que eu vi montando era o Tamis. O Tamis era o montador do Amon. E eu estava lá simplesmente como um assistente. E eu lembro que tinha um outro assistente que chamava Alexandre Taloc, que eu lembro que eu cheguei para ele e falei assim, como é que eu faço? Porque eu lembro até hoje, quando eu entrei numa ilha de edição não linear, eu lembro que abriram a porta, assim, eu vi um computador, estava o Tamis editando e você vendo vários daquelas imagenzinhas ali, eu sem entender muito o que era, e via que ele puxava daqui, puxava dali. Mas era fascinante, né? Então, e aí isso Aí, foi... no começo... todos nós tivemos isso Era foi em fácil. 90, isso foi em 92. Imagina. Verdade, assim, era o começo da Avid no Brasil, assim. Sim, Tanto chegou exatamente. Tanto é que a Zero no acho que foi uma das primeiras produtoras que teve um Avid aqui no Brasil, que era muito difícil o acesso antigamente, né? Privilégio, né? Não, custava $200 mil. É. Hoje é dinheiro. Aquela época era muito dinheiro. E assim, você não tinha acesso, né, a essas ilhas, por exemplo. Pra você entrar numa ilha de edição era uma coisa... Aquela coisa, pede licença, dá licença, será que eu posso, tal. E nesse caminho eu falei assim, como é que eu faço para aprender isso? E eu lembro até hoje o Taloc falou assim, pô, você lê inglês? Sabe falar inglês? Eu falei, sei. Ele falou, então, ó, tá vendo ali? Tem um manual do Avid. O tal do calhamaço. Eu não vou conseguir te explicar, mas se você quiser, tá o manual ali. Fica à vontade. Ali tava a chave da tua Eu carreira. falei, beleza. Cara, eu li o manual inteiro do Avid. Caramba. Inteiro. Então, era um negócio assim, né? Uma bíblia, assim. Era grandão. E eu lembro que ele chegou e falou Com assim... letras miúdas. Ele E falou poucas assim, fotos. E aí, você já sabe? Eu falei, eu já estou entendendo o que é um projeto, o que é um BIM e tal. Ele falou, então vamos sentar. Então, quando ele sentou para me explicar, eu já tinha uma noção teórica, né? Praticamente dali. E foi daí que começou o processo de tentar começar a mexer no Avid. Mas antes disso, tem uma coisa que é totalmente relacionada à publicidade, que era assim... durante o ano sempre tiveram os festivais de Cannes, esse tipo de coisa, que tinham os filmes publicitários da produtora e tal. E era aquela coisa, pô, tem que montar um repertório em VHS, temos que levar 15 VHS para Cannes, porque... Então tá, como é que você vai montar isso aí? Então você montava no dedo, era manual. Você soltava a beta ou a Umatic, colocava ali na VHS, bom, acabavam as 15, você tinha que checar as 15. Checar pra ver ver se tem se tava drop. ok, Checava as 15 e tinha drops na VHS. Volta Aí você tudo. fala, poxa. Jura que tinha drop? Né? Aquelas coisas. Então, assim, eu acho que o processo da edição já começou no momento de fazer os repertórios ali no Play Hack, sabe? Não, e aí você imediatamente valorizou 300.000% o Avid. Quando eu vi o Avid, aquela ferramenta na E minha o frente, eu Andu, falei, né? nossa. Santo Então, Andu. assim, o primeiro Mas ele contato foi... destruía, né? A qualidade era muito ruim quando você eu jogava lembro que era pra dentro e a voltar. VR7. Era uma Nossa. coisa mas a assim, operacionalidade da coisa, Sim, né? fascinante também, Bom, fascinante. E dali saíram várias campanhas publicitárias que eu vi. Na época, os filmes da Formiguinha de Filco, que o Tamis montou junto. Que ela montou. Caramba, tu montou das formiguinhas? Não. Eu era assistente. Mas tu tava lá no rolê. Tava lá, Ah, esse das tava formiguinhas vendo são todo o genial. material, Iuhu!
Então, assim, todo esse aprendizado, eu falei assim, pô, acho que eu estou gostando de fazer essa parte de edição aqui. E aí começou a aparecer algumas coisas para fazer, making off, né, durante a produtora. E nesse caso eu sempre fui passando de produtoras, mas mais como assistente mesmo, né? Uhum. E lá por 96, 97, eu fui chamado para ir para Curitiba trabalhar numa produtora como editor. Aí eu já fui mais como editor. Do nada, assim, tipo, Curitiba? Porque eu estava querendo realmente entrar nesse mercado de edição. E a maioria das coisas que tinham eram assistentes, por exemplo. Fui chamado para trabalhar na Casa Blanca, aí tinha que trabalhar naquela hierarquia, só de madrugada. Então, sabe, tinha umas coisas... A escola era, assim, sensacional, né? Para quem já trabalhou na Casa Blanca, o aprendizado lá, as novidades que apareciam, os equipamentos, tudo que tinha de melhor. Todos os equipamentos, os melhores tudo que tinha de equipamentos. melhor. Era assustador. Eu cheguei na finaleira, eu acho. Não sei se ainda existe, né? Ainda existe, mas assim, É, se você mas- não viu a Ilha Mas D1, é um império. aquele negócio. que parecia Não, um cenário de Star Wars, uma coisa louco, insana, louco, você fala, meu, eu vi what essa the- ideia. E aí você, dentro da produtora, você começa a também ter acesso a algumas outras coisas. Eu acompanhava a finalização, eu acompanhava a cor no telecine. A puta escola. Então, assim, e os grandes profissionais da época, né? Então, você acaba sempre convivendo com esses profissionais. Quando eu fui para Curitiba para começar a montar, aí que a chavinha mudou. E realmente eu comecei a pensar mais eu, Marcelo, como montador, que era uma coisa que eu não tinha muito ainda essa ideologia de ser um montador. Aí eu acabei conhecendo o Cláudio, né, que é o diretor que eu trabalho, o Cláudio Borrelli, que eu trabalho com ele há quase 30 anos. A gente trabalha junto, a gente fez praticamente todos os filmes juntos. E ali, além de toda uma paixão, né, um aprendizado, porque o Cláudio é um cara apaixonado por Foi lá que cinema. você o conheceu? Foi. Ah, Ele tinha a produtora dele, que era lá em Curitiba, e ele estava morando em Los Angeles, que ele tinha montado uma produtora lá. E aí, quando ele voltou, nós nos conhecemos e, desde então, a gente nunca mais, né, largou. E o Cláudio é uma pessoa que sempre esteve muito envolvido com a publicidade, muito envolvido com grandes projetos, com grandes filmes, né? Aquele cara que pensa no cinema, que pensa na idealização cinematográfica mesmo, assim. Então foi uma escola que eu fui aprendendo a cada dia, né? A maneira de como acontecia, as grandes produções. E desde então, em 2010 eu resolvi virar freelancer, que aí eu já estava um pouco mais consolidado também, assim, profissionalmente, que eu achava que eu já podia encarar um mercado, assim, que é uma coisa complicada também. Não é fácil você falar assim, vou ser um freelancer e vou encarar o mercado. Como é que o mercado vai me encarar em relação a isso, né? sim. Então, assim, sempre tiveram aquelas dúvidas. E tu tá desde então de freelancer, de 2010, 14, 2010 13 anos de pra cá, freelancer. como freelancer. Eu não sou um montador que rodou o mercado, que realmente se lançou no mercado e trabalhou com várias produtoras ou com vários diretores, devido a essa minha parceria que eu sempre tive com o Cláudio, e a gente sempre tem feito as coisas juntos e tal. Mas tem um repertório de respeito. Sim. Eu fiz... Assim, que eu falo... Até a porque o Cláudio também passou por outras produtoras, né? Na verdade, assim, ele sempre foi uma pessoa que teve a própria produtora, né? Então, essa autonomia de ter a própria produtora sempre foi muito legal nos processos. Eu falo que eu vivi um momento da publicidade com grandes roteiros, com grandes filmes, e de uma forma que, como ele tinha muita autonomia e muita sabedoria daquilo que estava fazendo, os processos não foram daqueles mais dolorosos, daqueles mais sofridos. Pelo contrário, foram processos que tinham mais, às vezes, a coisa da surpresa, a coisa de você inovar, tentar fazer coisas novas, assim, acompanhar o que muito do mercado lá fora estavam fazendo. Então, a gente estava, assim, às vezes, em situações que estavam um pouco mais adiante do que realmente o mercado publicitário estava vivendo aqui no Brasil, sabe? Então, isso foi um aprendizado, e é o que eu falo assim, a publicidade é uma eterna escola, porque cada hora você está fazendo um determinado tipo de filme, um determinado tipo de narrativa, com atores ou com não atores, com texto ou sem texto. Então, assim, clipe, fiz muitos music videos, né, muitos clipes assim também, que você vai aprendendo muito com isso, que hoje em dia,
graças a Deus, eu consigo colocar essa minha experiência nos projetos que me aparecem, porque a gente já passou por muita coisa. Sim, Muita imagino. coisa, tá? 30 anos de carreira, 27. Eu acho interessante isso que você falou. Minha experiência com publicidade como montador é muito curta, mas eu tive esse gostinho de passar alguns anos fazendo. E o que você falou eu achei interessante. A publicidade ela é desafiadora. Eu vejo isso. Acho que o Jair fala disso também. O Jair teve... aliás, você ainda está com coordenador de cursos? Você estava lá na IBAC? Sim, eu... Não, termina, desculpa. Não, enfim, aí você já aproveita e já emenda e fala sobre isso, mas você ensina sobre isso também, né? Que eu acho muito legal o desafio de você montar em 30 segundos a história, em 30 segundos, em 60 ou em 15, né? Esses formatinhos clássicos e tal. E é isso, às vezes você tem várias cenas e tudo é muito pensado e cada frame conta pra caralho e você aprende o valor de um frame. Muito. E... Eu adoro, eu confesso que eu ainda estou fascinado. Assim, eu acho que o mercado ele tem suas exigências e hoje eu estou vivendo um outro momento que eu estou gostando também, séries e longas e tal, mas eu acho legal e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a arte de, cortando a bola aqui que o Soro falou, sobre você contar essas histórias em tão pouco tempo, com tantas variações, variedades de formatos e linguagens. Bom, vamos lá. Só uma curiosidade. Em 2003, 2004, não me recordo agora, talvez o Marcelo saiba, houve uma readequação dos filmes publicitários que antes podiam ir ao ar com 30 segundos e 10 frames. Era a salvação. Era sensacional. Era a salvação. Porque são 10 frames. De onde saía esses 10 frames? Esses 10 frames eram... Era lambuja. Podia. Então a gente ia até lá. Quase meio segundo de 24 filmes frames. de cigarro ou bebidas que tinham que tem aquela advertência no final. Você já jogava e cortava um pouquinho. Então era uma bengala maravilhosa. Nossa, então, assim... A primeira grande revolução da publicidade não foi a revolução digital, foi o corte para... Não, agora tem que ser 30. A duração, Como assim? Como assim? Não, 30. 15, é cravado agora. Você já estava há um tempo... Aí você fala, nossa... Porque com o tempo, sei lá, né? Eu até fico constrangido aqui, sei lá, eu tenho 10% da carreira do cara de publicidade. Mas assim, com o tempo você começa a ficar meio condicionado, né? Exatamente. Você já sabe o tempo que vai durar a cena. Você não é aqui. Às vezes você já acerta quase no select não, ali. Depende Depois do você vai roteiro. ajeitando. Depende do roteiro, depende de bastante Sim, coisa. mas você vai pegando a noção dos tempos Mas uma coisa dos que... trechinhos, dos clipes. Sim. O modo de fazer, você acaba fazendo com o pé nas costas. Não tem desafio. Uau, nossa, filmão, não sei o que lá. Você fala, poxa, é um filme, vamos lá. Hoje em dia tem um volume de material bruto estúpido para filmes assim, mas o desafio do filme de contar a história naquele tempo exíguo não assusta mais, assim. Hoje são outros os pânicos, assim. Mas pegando o bonde de onde você deixou, assim, contar a história num tempo tão curto é fascinante, é uma escola incrível, porque você tem que se virar, você tem que emocionar, você tem que conectar. Tô falando tem um diretor... E não deixar o sujeito trocar de canal. Tem um diretor amigo meu que ele cunhou skip. um verbete muito tempo atrás, assim, que eu acho incrível. O cinema publicitário, ele falava que ele não fazia publicidade, ele fazia cinema publicitário, porque ele contava histórias. Eu confesso que também, assim... E aí, pelo storytelling que tinha dos roteiros e tudo mais, você acaba... Você conta histórias, então assim, são curtinhas, você ficava querendo... Putz, dá pra fazer em 1 minuto e meio? Vai pra cinema? Tinha essa coisa de filmes que vão pra cinema. Vai pra tela. Posso? vai porque aí pra você cinema podia era expandir, você podia contar outra uma versão, história... né? Respirar e tal, e contar... Porque assim como... cinema, série, branded, até institucional, acredite ou não, você tem que emocionar. Você tem que cativar, você tem que segurar o espectador. Assim, né? Então, assim, a história tem que ser
bem Seja contada. a emoção qual for. Tem que ser bem contada. Então, assim, ao contrário do soro... Principalmente nesses subprodutos aí, Né? né? Isso Imagina acaba assistir um institucional de 10 minutos que não te interessa em nada. Então, é tão difícil quanto mas o institucional- uma publicidade de 30, né? O institucional, aí sim você tem que encarar cinematograficamente. Você tem que ter 3 atos ali. Porque senão, no meio, o cara vai embora. É. Então, assim, quanto maior o formato, mais clássico ele tem que ser. Mais você tem que encarar como... Então vai, você tem o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato, vamos desenvolver isso aqui. Mas em publicidade, em 30 segundos, é uma outra dinâmica, é um outro formato que... é um navio escola. É um negócio que, assim, você vai exercitando isso, vai ficando cada vez mais natural para você. Entenda que eu falei natural, não falei fácil. É natural, assim. Porque, ao contrário de longa e série, você tem que apresentar isso para muito mais gente, você tem muito mais inputs, é muito mais E tudo muito mais rápido. rápido e complexo. E E sintetizar uma narrativa. assim, E também, com muita né? grana envolvida. muito dinheiro. Produtos, vendas. Exatamente. Você tem Tem- uma... O tempo que eu acho vale mais ouro. fascinante Você tem um objetivo é ali, você, né? com o mesmo material, você gerar, por exemplo... Eu lembro que no passado tinha muito o lance da versão, né? Sim. Não, apresenta 3 versões que o cara vai aprovar uma. E aí o cara não aprovava nenhuma e você ainda fazia uma mágica Para tentar virar e uma fazer uma versão. quarta versão e Ou no um final mix das três. aquela primeira que você montou é que era a boa. Mas eu acho que isso é o mais fascinante, porque alguém desenvolveu aquele roteiro antes. Claro. Então, né, como é que você muda... Não vai mudar a história, mas como é que você muda a forma de perceber aquele roteiro de maneiras diferentes? Eu acho isso muito legal. Ó, hoje em dia a coisa evoluiu de tal maneira que o roteiro é mudado depois da filmagem. Com certeza. Cara, isso aí me Sim, espantava Ou um nem pouco. tem roteiro, às juro. vezes. roteiro. Então, assim, É a- roteirizado na montagem, ou A roteirizado coisa na pós-produção. enlouqueceu de tal maneira que fala, caramba, sério isso? É, porque, enfim. Foi filmado né, para tem- ser vai do ponto A ao Porque ponto mudou B, muito, você tem que ir- mudou muito. A gente tende a sempre reclamar, e eu confesso, é uma delícia, né, reclamar. Eu confesso. Porque, Não, de novo, questionar é sempre positivo. porque a gente é Questione. editor e é sobre o nosso ofício que a gente tá aqui falando. Exatamente. E não é legal o cara chegar e querer que você tire uma cena do bolso que não foi filmada. E você tem que explicar, então, você não filmou isso que você quer. Não é legal. Então, por isso, né? Mas a gente tem que entender também que mudou muita coisa, né? Muito. Nesses 30 anos que vocês trabalham. É tudo muito mais imediatista. Muito. O produto às vezes não saiu ainda, tá lá em fase beta e o cara já tá fazendo comercial. O que, na verdade, é isso. É ruim, é bom, tá dado, é o que é. Eu tive assim, nós tivemos, eu falo assim, um privilégio de participar do momento da publicidade que era muito mágico, no sentido do storytelling mesmo, assim, sabe? Dos roteiros. Eles tinham uma história, eles tinham um envolvimento, eles tinham uma magia Não, cinematográfica. e tinha muito menos recurso, precisava se desenrolar na história. Eu lembro que eu tava falando aqui no episódio passado sobre a DPZ, que eu fiz lá uns freelas e tal. Num dos freelas que eu fiz lá, há muito tempo atrás, mas eu tive que fazer um rolo lá da história da DPZ. E comecei a pegar os comerciais muito antigos para ver. Que fantástico. E eu lembrava de muitos deles, da minha infância, que eu assistia muito TV, e lembrava de muitos comerciais. Cara, plano sequência, o sujeito ali resolvendo como ator, no diálogo, no monólogo, os famosos comerciais lá da Brastemp, numa poltrona, Então, mas isso do Itaú requer... do Dragger, aquela Isso bebida requer Dreyer. 3... Tipo, tinha uma criança e um locutor falando e a criança ali, o cara falando a expressão da criança. Aquilo era comercial, era a expressão da criança conforme o locutor falava e fazia você imaginar alguma coisa. Sei lá, não sei, é disso mas- que vocês estão falando? Não, na Eu verdade, lembro que me então, eu tocou acho que isso. isso é um pouco antes até do que eu estou falando, porque assim, eu acho que no começo, nesse momento que você está falando da publicidade, os filmes eles não eram tão grandiosos cinematograficamente como se tornaram a partir, sei lá, dos anos 2000. Teve uma fase muito importante assim, cinematográfica, que a gente fala, para o cinema publicitário, sabe? Devido aos bons roteiros, a maneira de se contar. Eram filmes que emocionavam. Eu tenho os exemplos que eu carrego, que assim, é muito importante.
eu fiz umas campanhas, eu fiz uma campanha de CCA, até vou falar o cliente, porque... E nessa campanha, eu montei filme com como que fala? O que fez o Duro de Matar, que é o... Bruce Bruce Willis. Willis? Bruce Willis. Caramba. Eu fiz filme com Mike Tyson, Megan Fox, Samuel L. Jackson. Eu montei o da Megan Fox. O Jair acabou... teve um dos trabalhos que Sensacional. eu fui hospitalizado e aí o Jair foi chamado para fazer. Então, assim, eu lembro que eu estava montando esses filmes, eu falava, eu tô montando um cinema. Eu tô montando o Duro de Matar com o Bruce Willis. Não, e Era uma cena no avião que ele... Quem puder, procure no YouTube, que realmente são divertidos, incríveis. cara. CAA, Bruce Willis, Megan sabe? Fox. Não vi ainda. Owen bons Wilson, tempos, né? Owen Wilson, Samuel L. Jackson. Então, assim, estou falando, a maneira de se contar e de se mostrar a publicidade era pensada mais cinematograficamente também, sabe? Que tinham todo esse glamour e essa magia. Vou falar que é uma magia, porque era muito legal você participar de todos esses processos. Hoje em dia, eu não vejo publicidade mais assim, já faz um bom tempo. Eu acho que essa coisa do imediatismo tomou conta. A linguagem mudou muito e principalmente os processos. Eu acho que o processo de publicidade hoje é totalmente diferente do que era um processo de publicidade antigamente, né? O envolvimento que você tinha com poder ver o material, com poder se envolver com aquilo. Eu lembro que você tinha um tempo para ver material que era quando eu estava digitalizando o material. Eu não sei se muita gente entende o que seria digitalizar o material, mas era... Ele não era digital antes. Né? Ele não era digital e você tinha que passar aquele material da fita para dentro do computador. Não, essa coisa dos tempos... Eu via a digitalização já com o caderno e anotando Sim, o que eu gostava. eu usava aquele tempo, Eu que era também. um tempo, entre aspas, morto da máquina. Da máquina trabalhando Trabalhando sozinha. E sozinho. que era 1 para 1, né? E tempo real. eu falei, tá, take tal, eu achei legal. Então eu já meio que pré-montava uma escaleta do filme Isso como ele ia mesmo, ser. Isso mesmo. Era muito Você legal. já sabia mais ou menos. Porque assim, você tinha um tempo, entre aspas, para ver o material. Hoje, assim, eu Será já que é por cheguei... isso que muitos montadores migraram para os conteúdos, para os filmes e tal? Porque no filme e no conteúdo você ainda... Sim, sim. Você precisa não desse só tempo, por né? isso, não só por isso. Acho que a grande maioria dos que migraram para conteúdo migraram exatamente pelo amor. Ao O cinema, amor ao cinema, à arte de contar a história e a possibilidade de fazer isso direito, porque a publicidade ela é fascinante. Eu chamo de droga legal, né? Instantâneo, né? Ela te vicia pela loucura que é easy in, easy out e tal, mas chega um ponto que você fala, putz, podia pegar uma parte do ano para fazer um negócio mais legal. Eu comecei a fazer isso em 2005, dedicar sempre um pouquinho do ano para fazer conteúdo. Então eu fazia meu pé de meia, uma boa parte do ano com publicidade, porque era e ainda é bacana. E aí eu me dedicava a conteúdo, filmes independentes, documentários, tal, tarará, música. Eu fazia alguma coisa que desse para dar uma respirada. Aí, quando dava aquele delirium tremens, eu voltava para o vício hardcore, que é a publicidade. Eu acho que isso aí é uma coisa que, né, muita gente que está ouvindo passou por esse momento e tinha essa versatilidade que era o editor das finishes, das finish house. Também. Porque o cara tava ali à espera do trabalho. E podia pintar qualquer coisa. E podia por ali. pintar qualquer coisa. Eu lembro até hoje um dia que de manhã eu trabalhei na abertura, né? Que foi uma grande finish hoje não. Grande escola. Puta escola. Grande escola. E é isso, vinha de tudo. Eu me lembro exatamente um dia que de manhã eu editei o programa da LBV que ia passar a noite na Bandeirantes. Cara, era o trabalho que ninguém queria fazer, né? Lazarzur. Acho que por aí, né? Pastor, então era lá, Zarzur. o começo desse lance do pastor, aquela coisa, né? E à tarde eu montei o comercial da Coca-Cola que ia abrir a Copa do Mundo.
Então. Era o... Cara, era uma coisa assim... Era uma esquizofrenia. Era um extremo. Esquizofrenia Era um extremo. do audiovisual. Então é legal, porque... Dentro das finishes sempre foi assim. Porque você tinha... E você adquiria uma experiência enorme, né? Porque Sim. aparecia de tudo. Com certeza. Aí é onde eu nunca precisei me vender, né? E consegui Apareciam, muita experiência por conta disso, né? Quem é o próximo? É o Marcelo. Pô, ó, entrou um longa. Eu editei o longa, né? Entrou um comercial bacana. Eu editei um comercial bacana. Pô, entrou um comercial safado que, não tem grana, tem que entrar e sair rápido. E aí você vai... Entrou um pacote de 74 filmes de Casas Bahia. Vambora. Nossa, cara. Não, mas isso eu nunca fiz. Cara, isso eu fiz e... Não, e além de eu ter feito, antes de eu ter feito como montador de varejo, eu checava essas merdas dessas cópias, das 74 cópias na central técnica. De filme de caixa, Coca-Cola, lá. 250 cópias do e aí campanha de mim, de Ford. se passasse um drop. Essas coisas pagaram a coisa... minha faculdade. Não, eu lembro que era uma loucura, eu fazia pernas bacanas. O cara fechava a loja às 6 horas da tarde, o diretor ia para a loja, filmava até 11h30, meia-noite, entregava para mim, tinha lá 3, 4 filmes, eu editava até 4 da manhã, mandava pro cara... varejo é sempre madruga, né? Mandava pro cara tirar cópia, checava a cópia, 8 horas da manhã tava na emissora. Eu confesso que, graças a Deus... O cara abria a câmera às 6 da tarde e 8 horas da manhã... Essa escola do varejo, eu escolhi não fazer... Eu escolhi não fazer. Eu escolhi Polar. É uma trajetória diferente. Cara, eu vou te falar. Por exemplo, foi uma puta escola de workflow pra mim. Com certeza. Puta escola. Então, mas o cara que a gente começou falando de quem tá querendo começar, né? Esse era um excelente começo que esse caminho não dá mais pra trilhar, não existe Ou às mais. vezes era único, né? Porque assim, era uma oportunidade que você via de... É verdade. Um amigo... Então tem alguém que né? quer ali... Às vezes, a pessoa nunca teve um contato, assim, com... que a gente tá falando sobre a perspectiva de poder fazer escolhas, né? Sim. Mas editores... é isso, quem tá começando não pode fazer escolha. E quantos editores ou coordenadores eram os motoboys dessas produtoras, né? Sim. De novo, o Anderson lá na Dino... Não existia uma formação, né? Eu acho que hoje em dia o mercado ampliou para uma questão de formação que na nossa época não tinha formação. No começo a formação... Mas ao mesmo tempo tinha formação. Mas ao mesmo tempo tinha. Sim, mas... Ou você tinha que ser editor das emissoras. Sim. Nas emissoras então, mas ao mesmo tempo tinha. Porque hoje em dia, tudo bem, você tem um monte de curso e tudo mais, na teoria... Mas cadê a produtora pro cara ficar na central técnica? Cadê a função que a gente tá falando aí, que tá assumindo do assistente de montagem, né? Não assistente de ilha. De ilha, exato. Que tinha, não tem mais. Então, assim, tá ficando... Sabe, Rafa, né? Mas nessa época... O assistente de ilha também tem o seu papel e também sumiu. O assistente de ilha, ele não é mais dedicado a um projeto. Ele tá ali para atender 3, 4 projetos ao mesmo tempo. Então você fala, caramba... E aí ele faz uma função importantíssima, porém muito mais técnica. Sim. Então o assistente de montagem que você citou, ele é um personagem que infelizmente ele está cada vez mais raro. E a formação pode ajudar a mudar esse jogo. Porque, né, make editing great again. Porque assim, na verdade, né, assim, a gente falando de outras épocas, era muito difícil você ter acesso a uma ilha de edição. Imagina, difícil. $200 mil muito difícil. É um preço de um helicóptero, às vezes é o preço de uma lancha, é o preço do... E às vezes os próprios profissionais falavam assim, aqui ninguém entra. Então, ambíguo, não, é contraditório, porque tinha, mas a oportunidade existia, ela era escassa e difícil e talvez exclusiva. Extremamente exclusivo. Sim, mas ao mesmo tempo esses cargos, essas oportunidades existiam e a pessoa, no meu caso que eu fui super privilegiado, conseguia entrar, né? Meio que na rabeira aí no começo dos anos 2000, não lá nos anos 90 e tal, mas eu entrei, eu tive essa formação, fui centrado. Hoje o cara não, né, domina, não tem... Só para dar uma perspectiva histórica, enquanto o Soro estava em 96 já
lendo o manual do Avid e se jogando no Não, Avid. o manual foi em 92. Então, assim, foi bem antes ainda. Assim, Em 96, eu comecei a montar usando uma plataforma que pouca gente lembra que isso existiu. Mídia 100. Nossa. Ah, isso aí eu cheguei a mexer. Lembra. Então, nós aqui, mas o Era uma ouvinte cagada, aí né, não cara? vai nem saber que não, existe. não Era tem da Avid, não é? Aí, Não, depois... não. Chegou a não. ser concorrente deles aqui no Isso. Brasil, porque era a opção de baixo custo. De quem que era a mídia 100? O Media 100 é o precursor do Final. Ele Eu era, acho que era ele próprio era um da Apple. programa... Tinha a carinha de Ele era um Final. programa para fazer, olha só a velheira, multimídia. Isso. E aí ele foi adaptado para fazer montagem. Ele Não, a Premiere também era. lembrava meio um rascunhinho de Avid, que Sim. tinha o Play, tinha E só rodava em Macintosh. em Macintosh. É, Aí, não tinha- lá na agência, a gente conseguiu, depois de uns Era muito uns de 2 agência. anos, Muito, porque é. ainda assim Devia ser custava mais uma barato, grana. né? Não, tinha placa proprietária, não era Não, tão não era barato assim. safado. Mas não era Não, os não, 200 não mil é. dólares. Não, mas Era a mas é- opção viável Mas para as era, ele agências. era uns bem 30 utilizado mil dólares, para trabalhar mas com assim- coisas de pós-produção de comps, de Não colocar era- letreiros, mas Não era Era para o mais usuário simples, final. ele era um pouco... Aí chegou o tal do Final Cut, que mudou o jogo. Sim. Porque aí você fala, todo o peraí, jogo. é um software que roda aqui nessa máquina, a máquina precisa ser mais ou menos ok, mas assim, Por No- $1.000. dá pra ter. Era isso, né? Não, 1.999. Era uma coisa assim, dá pra ter. ele banalizou, porque na verdade, quando veio o Final Cut, os sistemas de edição deixaram de ser caixa preta. Sim. Que antigamente, Você para você comprava ter uma o- ilha, você o tinha que comprar um hardware, pacote o hardware. completo. Era o bundle inteiro, era então, o hardware. era uma A sala placa inteira, era cara. feita para Era aquela uma- máquina. Aí você vai falar, não, mas você tem que comprar o hardware da Apple, mas era ridiculamente mais barato do que o hardware você ia da... na padaria e comprar, né? Ia na Finac, na É, época, é. que era a loja da moda que vendia os Apples, e acabou. Você quer uma ilha? Vai na Finac, pega na prateleira lá o Final Cut, pega uma caixa ali que é o Mac Pro e você tem uma ilha. Não, e o Avid, quando saiu, só tinha Macintosh. O meu contato começo com não Avid- tinha, não tinha não PC. existia Windows. O meu contato com Era só Avid, Macintosh. Quem não sabia mexer com Macintosh tinha que aprender primeiro a trabalhar na plataforma, né? Da Apple, que eram Sim, o os sistema. quadras, aqueles computadores. Então, assim, já é uma outra... Quadras. nossa senhora. Mas você ia falar a sua experiência? Então, Desculpa. com relação a Avid, assim, eu fui efetivamente montar em um Avid em 2002. Nossa. Porque aí eu tava com essa bagagem, então assim, eu já sabia montar, já sabia contar a história, mas eu nunca tinha pilotado um Avid. Aí eu tinha acabado de me lançar como freelancer, uma produtora, eu não vou falar o nome porque eles vão descobrir que eu fiz isso, vai pegar mal. Mas aí eles me chamaram para um filme, pô, não sei o que lá, bacana, vai ser lá na Casa Blanca. Falei, eita, Lelê, tá, vamos lá. E tal, não, o filme é esse aqui, tá. Isso era umas 5 da tarde. Fiz reunião com o diretor lá na ilha, tá. Pô, beleza. Pô, bacana, tchau. Eu chamei o cara da central, assim, ainda existia a central. Falei, tem um manual aí? Porque, assim, eu não lembro todos os atalhos, eu queria dar uma relembrada. Ah, claro, tá aqui, ó. Era uma Tipo, caixa. Né? Exatamente. Era uma coisa insana. Eu falei, Uma caixa e o ferrou. manual, o O do Final também não era user muito- guide A Bíblia era era- desse tamanho. Eu lembro que o do Final tinha vários modos. volumes. É, vários volumes. Não, é porque o Final, depois de um tempo, passou a ser um bundle. Tinha a parte do áudio, tinha a parte de comp Estúdio, e tal, mas o user guide Nossa. né, 101 que eles chamam era Nossa. Isso era 6 da tarde. O diretor ia vir às 9 da manhã para ver o corte. Bom, beleza. 4 horas para ler o livro. A sorte que eu já sabia, assim, como eu tinha que traduzir aquilo para aquela ferramenta, mas eu sabia onde eu queria chegar, não é que não tava mas você tem que tateando saber totalmente no escuro. aonde é o in, onde é Olha o aí, out. olha aí o tal, AV tal, Makers. tal, tal. Olha aí o AV Makers. Ah, não, o AV Makers, cara. Aproveitando, na vamos nossa fazer época, essa na- a gente ia AV Makers. Cupom SALA99. Quem te aproveita, Brecht? você Manda levantou a bala, manda bala. Levantou a bola de SALA99. cota. SALA99 é o cupom para você assinar o AV Makers, que é a maior plataforma de audiovisual. Para você não ter esse problema aí. Tudo bem, você não vai ler, ninguém vai ler manual hoje em dia, mas assim,
Acontece, eu já leia, contei é bom, aqui é de bom. ter situações, vai ter que montar no DaVinci. Putz, tudo bem, eu manjo e tal, mas não manjo tanto porque eu tô usando mais o Premiere e gosto mais do Final Cut, mas agora é o DaVinci. Baltarejo, módulo, tira dúvida e tal, rápido, vai direto ao ponto. Tem todos os softwares, tem um monte de curso lá de câmera de iluminação. Enfim, agradecer ao AVMakers aí pelo patrocínio também. E aproveitando, falando de iluminação, olha só, se liga, o negócio aqui tá evoluindo, meu querido. O que a FreshCam nos trouxe aqui, ó? Com direito a mostragem aqui. Temos aqui... O que vocês acham que tem aqui, hein? Quer virar Barulhinho de zíper. Quer virar pro outro lado? Se for pular alguma coisa daí, avisa. Lightsaber. Eita. Esse aqui, meu querido, chama-se PT2C. Me falaram que se eu ligasse aqui o bagulho ia ficar... Segura, Animais, segura o dedinho segura aí. uns segundinhos Colorido. que eu acho que ele deve... Ó, rapaz. Isso aqui é um lançamento. Ainda não tem no Brasil, mas tem na FreshCam. Então você pode alugar. Vai rolar um videozinho aí para vocês entenderem melhor, mas é uma ferramenta muito bacana para quem faz vídeos. Bom, pessoal, os tubos de LEDs, eles agradam o público, eles agradam os filmmakers. E a Amaran, né, no caso a Aperture, lançou o produto na linha Amaran, voltada aí para o pequeno produtor, para o filmmaker, para as produtoras, mas com features aqui de primeira. Em primeiro lugar, T2C e T4C remete aí aos tamanhos dessas duas. As duas são idênticas em features, em tudo que vai proporcionar, mas o que muda aí tá no tamanho. A T2C tem 60 centímetros aí de LED e a T4C é 120 centímetros. Para acrescentar alguns termos técnicos aí, termos de iluminação, quanto que ela vai gerar de luz, a gente tem que a T2C, essa menor aqui, ela vai conseguir a 1 metro de distância gerar 475 lux. Enquanto a T4C, a maior, uma distância de 1 metro, vai gerar 744 lux. Dimerização de 0 a 100%, de 1 em 1%. E você também vai ter um controle de green e magenta aí de 10 pontinhos para cada lado, para você fazer qualquer tipo de ajuste fino que você desejar. Ela tem 46 presets aí de cor de gelatinas, né, para simular as gelatinas aí de cor, que é usada também muitas vezes na indústria, e super silenciosa. Ela não tem cooler ativo, o cooler aqui é passivo, você não escuta absolutamente barulho nenhum nesses tubos Amaran. A bag de transporte que acompanha esses tubos aqui eu achei um show à parte. É soft, né? É uma bolsa super minimalista porque vai ter exatamente o tamanho dos tubos sem a bateria. Você vai ter o espaço para colocar aqui certinho, aqui predestinado para as baterias, né? E também os cabos aí para energia. Super legal, super compacto, eu gostei demais. Esse equipamento você encontra aqui na FreshCam, com essa maletinha marota. E, além disso, você pode... É só vir aqui pegar. Você pode aproveitar o cupom SALA15 que a FreshCam dá para todos os ouvintes do Sala de Edição. 15% de desconto na sua primeira locação. Então, se você quiser levar... Não sei quantos tem desses aqui. Alguém... Você tem bastante disso aqui? 2 pares. Pré-estreia aqui. Vai ter mais em breve. Leva os 2, já ganha 15% em cima, se colocar outras coisas, o orçamento completo, 15% de desconto em cima do seu orçamento completo. Sala 15, usa o seu cupom e aproveite a promoção. Bom, falando em coisas que vêm da gringa, equipamentos, tem que tomar cuidado para não chutar esse negócio aqui, senão ferrou, meu querido. Vou colocar para trás aqui. Falando em gringa, publicidade na gringa, eu sei que vocês têm experiências. Você me contou, Soro, que já trabalhou lá. Para produções nacionais que foram produzidas fora do Brasil. Essa do Bruce Willis foi aqui ou foi fora? Foi tudo fora. Foi tudo fora. Gravou lá e aí você montou conteúdo gringo. Nesse caso, eu não fui para viajar junto com a equipe na época. Eu estava no Brasil e quando o material chegou a gente acabou montando. Mas tiveram outros processos que a produtora que eu trabalhava me levava, né, até para poder adiantar todo um processo que você ia fazendo de separação de material. Que beleza, hein, Soro? Deu um rolezinho no mundo aí. Bons tempos quando a publicidade foi tinha muito bom, mais dinheiro. Né? E grandes roteiros, né, então assim que proporcionava essa oportunidade de filmar fora do Brasil. Que países você já foi?
Eu já fui para Espanha, fui para França, fui para os Estados Unidos. Deixa eu ver o que mais. Qual foi a mais legal, assim, que pra... você lembra? A mais legal? Assim, eu teve um comercial que nós fomos filmar na Espanha, que inclusive era com o Ronaldo na época, Ronaldo Fenômeno. Ele jogava lá no Real Madrid, que era ele numa arena de touro, onde ele driblava um touro. Eu lembro desse filme. Bem Então, legal. Da Nike, né? Não, era Brahma. Era Brahma? Era uma cerveja. Talvez eu tenha confundido. Porque teve uns filmes da Nike gringos. E esses já eram produções internacionais mesmo, de diretores, que era na época quem dirigia era o Tarsin, que eram diretores mais. Como que fala? Com outro pedigree. Mas eram brasileiros os diretores? Não, tá. todos de fora. Bom, nesse caso desse da Brahma, era brasileiro. Era o Cláudio, inclusive esse diretor que eu E aí você com foi ele, lá? Fui com ele. A gente teve uma equipe, inclusive, até. Eram 2 editores, era eu e mais um outro editor, que a gente acabou assumindo essa parte da pós-produção ali mesmo, né? Porque durante as filmagens tinha muita coisa em croma, muita coisa de registro. Então você tinha... Na época já tinha, né? De muito tinha, teste, porque também as ferramentas não eram tão boas, não podia muito, não dava para resolver tanto na pós, né? Então, assim, quanto mais você conseguisse resolver ali no momento... Ainda é assim, mas naquela época eu acho que era mais importante isso. Com certeza. Então isso foi uma experiência muito legal, assim, que era... Ia só você, de montador, ou ia também alguém de pós, coordenador? Ia, né? Ia o pessoal da produtora, né? Todo o pessoal de produção e tal, mas eles acabavam também levando esse outro lado da pós-produção para poder auxiliar, né? Massa. Processo todo. Aí que foi assim, com outros comerciais, outros clientes e tal, outras experiências. Já isso no mercado, nessa época que eu fui, ainda era um mercado de negativo, né? Que era, sim, filme, né? Filmava-se negativo. Depois Revelava, eu já fui já numa outra época que era um processo já mais no digital, que aí tinha a presença de um DIT, né? Que já tinha um DIT, que durante a filmagem também ia nos auxiliando ali com outras ferramentas. Translate, please. O DIT, eu não sei como dizer o que seria o DIT aqui. Vai lá, professor. Digital Intermediate. Né? Ele seria a pessoa que preparava todo o material, né? O famoso logger. Mas mais que um logger, não, né? mais que um logger. Bem mais que um logger. Porque, inclusive, assim... Ele cuidava para que todas essas traquitanas dessem certo, e entendeu? principalmente, assim, quando a gente foi filmar no Chile tem formação de DIT lá. Então, assim, o DIT é a pessoa que prepara, que tem quando o material está sendo filmado, ele recebe o material, ele já faz a cor ali na hora, ele já faz o processo de sync, ele cuida, ele tem um cuidado diferente, assim, do que fosse um logger, por exemplo. Isso já foi anos 2000? Já foi mais para os anos 2000. Foi a época que você então falou. Eu tive a experiência lá do final dos 90 para 2000 e todo esse processo, né, já nos 2000, assim. E tem feito o Chile tinha um mercado muito evoluído nessa época, né? Muito profissional. Muita gente o Chile tem uns profissionais excelentes. A sair daqui para finalizar porque lá. Porque eles servem muito de production service também, né? Para outras filmagens, para outros países. Então eles têm uma estrutura de profissionais muito bons, assim, muito qualificados. E acaba virando né? E tem a faculdade de cinema. Né? Isso, tem uma faculdade de cinema. Tem a faculdade, gera o profissional, traz a produção, gera mais profissional, gera mais faculdade, e aí a roda gira, né? Você está descrevendo a Argentina, né? A Argentina teve seu momento também, né? Não, são 17 cursos de cinema lá. Os caras são muito sérios no assunto. Eu lembro que quando eu trabalhava na China não tinha muito filme na Argentina. Acho que a formação era mais técnica. Sim. Eu acho que na Argentina é mais era criativa. mais criativa, sim. Mas você tem feito ultimamente? Olha, publicidade... Não, internacional não. Eu fiz campanhas publicitárias agora no final do ano, que foi um lançamento de um carro de Volkswagen, inclusive, para a Copa do Mundo, uma campanha de Bradesco no final do ano. Essas foram minhas últimas publicidades que eu fiz. Esse ano, como eu estou migrando para alguns outros mercados, esse ano eu acabei optando também por não fazer publicidade. É que eu acho que agora o editor internacional vai na carona do editor nômade, né? Eu acho que o editor internacional... Já quero levantar essa bola para o Jair, que inclusive ele está nesse exato momento. O Jair, você está fazendo... Tu tá indo lá pra gringa pra montar lá, né?
Eu fui esse ano, eu fiquei... Mas você tem um histórico aí, na real, né? Você Tenho, morou em tenho. São Francisco, Não, eu morei em Nova York. Nova York, errei o lado, São errei Francisco- rude. São Do Francisco- oeste pro sudeste, ok. São Francisco, Não, sul, eu oeste. fui fazer Leste-oeste. uma série Nordeste. de mini documentários pro Google. Eu fiquei lá Ah, eu lembrava um que tinha bom negócio de tempo São lá Francisco, montando. Tá vendo? Não tô tão errado, mas enfim. mas Mas Isso você foi anos? Você foi através de uma edit house de lá, não. que te contratou, ou o trabalho daqui que você fez para lá? Cara, esse trabalho em específico foi curioso, porque essas histórias foram captadas no Rio. Era um negócio que o Google estava fazendo de mapear favelas. Sim. Só que quem estava coordenando e fazendo isso tudo eram diretores lá norte-americanos, tal, o fotógrafo que fazia Nike, tipo uma puta de uma equipe. Que tinha uma outra visão de um Brasil que os diretores daqui, né, Cara, não aí teriam que tá. tanto assim também, né? O diretor, ele não era diretor. Ele era editor de uma revista investigativa. O Google contratou especificamente porque eles não queriam a visão de diretores estetas ou viciados em clichês e tal. Eles queriam alguém que Documental, fossem, né? sabe, fosse no âmago das pessoas. E assim, ele comandava uma revista que foi vendida há pouco tempo para Vice. E hoje esse diretor está coordenando projetos para Apple Plus. Então, assim, é uma galera da pesada. Só que ele não tinha experiência em... Por isso que colocaram um diretor de fotografia absurdo com ele. E falaram, deixa o que ele for fazer bonito. E ele conseguiu. Conseguiu. Não, achei legal a proposta. E aí, então eles queriam pré-montar isso tudo no Rio. Eu fiquei algumas semanas lá no Rio, tal, pré-montei, deixei tudo meio amarradinho, falei, isso aqui que dá para fazer nesse tempo, tal, tá aqui, pá. Pô, vamos com a gente terminar esse projeto para valer lá em São Francisco? Aí eu, só um minutinho, tinha acabado de... Tava com um filho pequeno em casa, assim, falei, mulher... Deixa eu pedir permissão. Deixa Deixa eu ver se eu quero. Ao mesmo tempo que a oportunidade. Não, Quando veja eu souber bem, se eu quero ó, mesmo, eu te aviso, né? né, você sabe, né, o bonde para, tal, aí você sobe, não sobe, tal. É uma decisão complicada, a gente brinca, E, mas... não, e a minha mulher foi incrível, ela é incrível, eu amo profundamente, assim, ela falou, não, vai, não, imagina, vai, a gente segura aqui. Pô, segurou o rojão. E segurou um rojãozão. Aí eu fui e tal, e, cara, mergulhei, foi super legal, foi uma experiência super legal, ficaram realmente bons esses docs, e aí o bonde parou de novo, né? Aí ele falou, eu tenho uma campanha de General Electric, eu vou fazer esses filmes documentais com funcionários de General Electric. Eu falei, tá onde? Em 8 países. Oi? Não, você vai ter que ficar comigo, tipo, 10 meses. Viajando, meses. viajando o mundo, tal, papai. Deixa eu voltar pro Brasil, eu já te ligo. Voltei, só contei pra minha mulher, nem sabia que não ia rolar, tal. Ela falou, bom, 10 meses você É mais difícil, né? já fica, né? Já vai e fica. Já vai, já fica. Aí você vira nômade mesmo, Complicado, né? complicado. Anyway, mas voltando aqui E pra falar não, para né? 2020. Não, eu falei não, cara, assim, quanto você quer? Não, foi deprimente, assim, no sentido de... É aquela oportunidade Ele que você falou, esperou a faz vida isso inteira comigo, e ela cara. chegou Aí ele justo falou, na época você que você sabe não que eu tô te poderia. propondo? Só aceita meu não e fica quieto, Não. não fala mais nada, que a partir daqui eu só vou ter pesadelos. Ele falou assim, você sabe o que eu tô te propondo? Você sabe, né? Eu falei, eu sei. Eu tava lá É quando... o segundo projeto da minha vida, Eu- mas o primeiro projeto da minha Eu vida tô- nasceu Aí eu outro fa- dia, eu né? tô eu falei fazendo pra ele, escolhas. eu falei pra ele, cara, eu tava lá almoçando com você lá em São Francisco quando o David Fincher te ligou sobre um projeto que depois virou lá o Manhunters, lá aquela série Uhum. e tal. Assim, eu sei o que eu tô falando, não, é que
São escolhas, cara. Eu falei, Muito pesado. você sabe e tal, são escolhas, eu agradeço e tal. Eu espero Então, que a vida nos... Esse cara foi a história do Google São Francisco. e tal. Google São Francisco. Mas tu teve um... Mas, não, isso foi só isso faz muitos anos já. Mas esse ano, por exemplo, voltando para a montagem publicitária, eu fui chamado para uma agência na Flórida que atende um cliente francês. E aí eu fui lá, fiquei algumas semanas lá montando e tal. Depois voltei, trouxe o trabalho para cá e papapá. Ficou super legal. E agora, exatamente hoje, tudo hoje, né? Olha aí, rapaz, em primeira mão. Diga, em primeira para mão. nós. Hoje eu fechei o after aqui é por conta do Jair, é isso? Ô, louco. Em dólar, rapaz? É em dólar. É tudo dividido por 5. A gente vai ali na esfirra ali, ó. Não vou nem falar boteco pra não estourar a conta. Vamos falar inglês só lá. Falar inglês. pra Você tá falando inglês, pagar em verdinhas. Mas aí eu fechei hoje. Fechou e a tal. campanha. Aí mais uma série de filmes e tal. Só que dessa vez eu não vou pra lá. Porque não foi contenção de custos. Eles falaram, a gente já sabe como você Quem é você, entrega. né? Não, deixa eu mostrar mais um pouquinho. A gente vai te mandar o link e fazer as reuniões e tal, tudo online, tarará, porque a gente já criou essa Você relação. preferia ir de novo ou você prefere esse caminho que eles te deram? Cara, eu prefiro estar com... Porque lá, por exemplo, lá você não... Eu não estou fazendo trabalho para uma editorial house Sim, ou uma produtora. É direto para agência. sim. Então, assim, você corta... Cria mais vínculo. Você corta Caminhos, alguns né? caminhos e vai com quem resolve. Então você formata melhor o produto final e mais rápido. Então, assim, é mais legal ao vivo, nesse aspecto criativo. E, obviamente, não poder trazer um monte de bugiganga, minha mulher ficou triste, mas... Agora, o que você... eu tô brincando, amor, eu te amo, tá? Não, fica é que triste. tudo tem um preço, né, rapaz? O cara vai pra lá, vai Não, fazer é que campanha, você- traga o seu... Você cria uma confiança e tal. Isso aconteceu outras vezes que eu tive a oportunidade de fazer esses trabalhos lá para fora. E é isso, assim, o primeiro sempre é ao vivo e faz, e vê como você performa ali. E depois cria esse vínculo, manda um Sim. link. Eu, na época, mandava um HD e tal, X. Eu acho bacana. Você, né? Putz, não vou Aí, pra a lá, tecnologia permite isso mas... hoje, né? Exatamente. Eu acho Sim. que Mas da mesma Curiosidade. forma que ela permite que o job venha para cá, ela permite que você e outros editores daqui Exatamente. editem Então, pra fora, Tem né? aquilo que aí estavam emendando falando, na- trabalhar naquela- com o próprio setup também. na velha né? história Isso sobre- É uma coisa que é importante. Mas você assim. precisa criar a relação de confiança primeiro. Sim. Pra Tá, que então, isso como aconteça. é que faz isso? Conta pro ouvinte do Sala de Edição. Porque tem alguns meios hoje em dia, tá muito mais fácil, como o Marcelo levantou a bola aqui. Eu já contei. Estratégia, networking e suor. E suor. Pronto. Pronto. Faça a lição de casa, jovem Padawan. Pegue essas três palavras e reflita sobre isso. About it. Estratégia é fazer o que você ama sempre, cara. Parece uma bobagem dita pela sua avó no seu pé do... Sim, Independente, isso é uma coisa que eu falo para assistentes, para outros montadores, para alunos. Não importa o tamanho do filme, não importa o que é o produto. Faz direito, se joga, faça o seu melhor ali. Até porque ali você aprende pra quando vier o Porque bacanudo, você você tá tá sempre- mais preparado, meu querido. Não, O machado você- está mais amolado. E você, assim, além de ter um produto melhor, sei lá, você vai fazer um filme desse copo aqui, você vai ter o melhor filme desse copo no seu repertório, se for o caso, mas todos os profissionais ao redor ali vão ver como você trabalha. Ah, então é sobre isso. e aí né? é o networking. Aí Sim, você sobre vai isso. criando essa rede de confiança. E assim, a gente fala que é um mercado difícil de entrar, porque é uma panela. Ele é uma panela em vários pontos, assim, e às vezes até positivo. Então, Mas sabe Não, uma coisa, desculpa só te cortar. Não, assim. não tá cortando, não. Eu falo pra caramba, fala Você isso. está falando a respeito do trabalho internacional que você estava falando, né? Que você falou da coisa do suor. O suor também tem muito a ver com a disponibilidade, principalmente com os fusos diferentes, de países diferentes, que você acaba tendo que se adaptar e trabalhar daquela forma. Assim, né? sim, sim. Não é todo mundo também que consegue se adaptar Ah, e é, tem essa é. vontade ou essa característica também, porque assim, nesse caso, falando do trabalho internacional, ele exige muito nesse sentido de... O fato de um cliente estar no fuso da Flórida e o outro no fuso de Paris
Já muda. E aqui, entendeu? Você tem que triangular de um jeito que, assim, você tá 11h30 da noite, você tá trabalhando. Já aconteceu comigo, e é isso aí. até, eu gosto sempre de falar da dica que nem você falou, a gente tem esse... a gente passa aqui o script, às vezes tem umas coisas mais Jedi mode, assim, que a gente vai soltando aí, você reflete e chega nessa conclusão. Mas uma coisa bem prática, que teve um dia que me deu um clique, eu tava lá a milhão na O2, eu falei, cara, deixa eu dar uma organizada no meu LinkedIn. E aí eu senti falta de uma foto, né? Mas sempre aquela foto... Você recorta alguém, dá aquele scale, né? Pega o cara de lado. Você nunca tá muito satisfeito. Eu tinha um amigo meu, fotógrafo, falei, quer saber? Brother, quanto você pode fazer? Eu te faço um preço, camarada, eu vou investir. Fui lá na casa do cara, tirei uma foto lá e tal. Tá até desatualizado, preciso repetir esse processo. Peguei meu LinkedIn, passei a limpo, botei ele em inglês. E é um trabalho já fazer isso. É, uma trabalheira. Não, é o suor, né? É o suor. Tudo é o isso suor, envolve esse suor junto com a estratégia, né? E o trabalho que eu tava fazendo bem feito, tava lá no meu rolo da O2. Cara, chegou um cara do nada, eu até achei que era pegadinha, uma agência da Califórnia também, mas que atendia uma galera de Miami, tava representando lá e tal, isso aqui é uma campanha. E eu só tenho, sei lá... foi aquela que você falou lá. É. Tá. E aí... Falei, caramba, meu, só porque aí eu perguntei pro cara, falei, mas escuta, aí ele era um brasileiro. Ele falou, não, eu sou brasileiro, tô aqui e eu queria trabalhar com um brasileiro e fui procurar no LinkedIn, aqui na gringa a gente vê muito. Usa bastante. Que hoje usa é uma coisa bastante, que tem muito. E o teu LinkedIn tá impecável, gostei dos trabalhos que você fez, do CQ, a gente quer trabalhar com você e tal, não sei o quê. E aí foi maravilhoso, ganhei dólar, aquela coisa toda maravilhosa. Mas isso, e aí fica a dica, né? Deixem seus repertórios à mão, sempre arrumadinho, o LinkedIn, seu material Mas de eu apresentação. te falei isso também. Sim. E essa coisa do mercado internacional que a gente estava falando é assim, hoje em dia tem muitos criativos brasileiros que estão ao redor do mundo. Sim. Muitos. Aliás, teve uma saída e uma demanda muito grande de criativos brasileiros que foram trabalhar em agências em outros países. E numa dessas realmente é isso que acontece. Você está lá e o cara quer trabalhar com profissionais que falam a mesma língua, que têm a mesma identidade, e você consegue adentrar e criando esse network através desse processo que você está falando, sabe? Então é isso. Às vezes parece uma coisa muito grandiosa, né? E porque vocês conseguiram patamares maravilhosos. Mas é isso, às vezes está ao seu alcance e não foi uma mega publicidade, tanto que eu nem coloquei no meu rolo. Uma coisa bem besta, na verdade, era de um parque aquático e tal. No fim, foi um job meio estrambelhado e tal. Mas foi muito bacana, Mas assim. Vale Job, vale dólar, vale né? experiência. Tem muitos filmes que não entram no repertório. Com certeza. Mas que trazem coisas e conexões. Trazem aprendizado. Eles são até os mais importantes. Pagam né? tuas contas. Sim, nossa, foi fundamental. Então, assim, a gente glamoriza também a nossa profissão, mas tem muita coisa que não vem, graças a não Deus, vê a né? luz A da... própria graças a seleção Deus. do repertório já é uma visão de editor, né? Aquela coisa editorial, de você falar isso entra, isso não entra. Isso também já é Exatamente. E depende do momento também. Volta e meia eu estou atualizando ali, eu mudo, tiro, ponho. Eu não... eu acho que, né, o Rafa aí é a prova viva disso. Apesar da gente não querer admitir, eu acho que na sua tríade tem que ter uma porcentagemzinha de sorte, né? Com certeza. sim. Com certeza. Sorte eu faz acho que muito, então, muita diferença nesse processo aí a gente todo. vai discordar, bicho. Aí a gente vai discordar. Eu não acredito em sorte. Então, eu acho que sempre que assim, quantos editores... Eu acredito em justa posição. Se você tem o preparo e a oportunidade aparece... Então, mas você vê, no caso do Rafa, como é que a oportunidade apareceu? O LinkedIn tem um monte de editor. Sim. Né? E aí o cara fez uma busca e... Mas se ele não tivesse feito nada, ele... não, ok, mas todos... Você tem LinkedIn, não tem? Eu tenho. Você também tem, não tem? Tenho, Então, claro. Poderia ter sido você e não ele. Sim. Então, né? Damn you! Você tem capacidade, você suou, você tem história, você tem repertório, você tem tudo que ele tem, mas quem pegou o job foi ele. Sim, sim. Muito Então- mais, né? E muito louvor, mais, quer né? dizer, ele teve mais sorte ainda, né? Sim, Porque você tem mais repertório, mais experiência, mas não sei o quê. Então, né, inevitavelmente, apesar da gente Visto não de querer trabalho gringo. admitir, né, a sorte, infelizmente,
ajuda uns talvez mais do que outros, né? As aleatoriedades da vida, né? Mas o que eu sempre falo, os bondes, eles passam. Um dia ou outro vai passar um bonde. O lance é você tem que tá estar preparado. É isso. Exatamente. Tu tá preparado para quando passar o bonde? Essa é a grande pergunta. Eu tinha um professor que falava que a oportunidade é um ônibus que vem lotado na frente e vazio atrás. Se você olhar e falar, não vou pegar esse porque ele está lotado, vou pegar o próximo, aí a hora que ele passa, você viu que ele estava vazio e tinha um lugar para você sentar? Você ia sentado até lá. Cara, aí corre a lágrima. Porque assim, eu acho que tanto os trabalhos quanto os profissionais, eles são valorizados também pelos trabalhos que eles fazem e que eles deixam de fazer. Porque eu acho que assim, tem momentos que você fala, não, vou fazer, e tem momentos que você fala, não vou fazer. E às vezes pode ser uma decisão certa ou errada para os dois lados, entendeu? Nesse sentido. Então, assim, é muito importante você também saber o que você não quer fazer, né? Porque o que você quer fazer é mais fácil. Você falar não e você saber o que você não quer fazer, como que fala? Leva uma maturidade também para você chegar nessa atitude, em épocas né? de vacas gordas, essa atitude. Não pegar um job que talvez não te satisfaça, Sim. te impede de pegar um job que você não sabe que está para vir e você pode pegar, né? Então, quer dizer, se você está com a corda no São pescoço... sempre escolhas. São sempre você escolhas. está com a corda no pescoço, aparece um job que não está legal e você tem conta para pagar... E tem Mas uma coisa assim, aí que vai a estratégia. É importante não você ficar não com a corda ficar no com pescoço. É isso eu sempre E a falo. publicidade, mas nem é um sempre tem- isso é uma opção, tem que né? ter- Não, vamos É. combinar. Às vezes fica um papo meio Nem- escroto. nem Mas, sempre dá pra- mas, cara, uma pessoa que já tá há um tempinho... tudo bem, entender... feito esse disclaimer aí, a gente conhece muitos amigos. E quantas vezes a gente também não se colocou nessa posição e você fala, puta, eu não precisava ter me colocado nessa claro, posição, né? Por isso que eu tô Podia falando, ter que é uma- guardado um é uma pouquinho. inteligência você falar também, você saber o que você não quer fazer, entendeu? Pra não ter que depois ficar desesperado, né? Senhores, estamos estourando o nosso tempo aqui, mas eu tô imensamente feliz. Esse é daqueles episódios, Porto, que a gente não quer parar, né? Pois é. Dá vontade de ficar até aquele chorinho, né? Histórias Aquele não fim de faltam, festa né? que tá todo mundo, Histórias fica não todo mundo meio faltam tenso. nunca. Tomara que o garçom não venha, o cara já começa a colocar a cadeira em cima da mesa e tal. Soro, obrigado pela tua presença Pô, aqui, eu que pela agradeço. estreia. Agradeço, muito obrigado pela oportunidade e também como um ouvinte que eu sempre fui do Sala de Edição, um admirador do trabalho de vocês. Acho muito importante todo esse processo que vem acontecendo e acreditando cada vez mais que isso possa melhorar Poxa, que e honra. que os mercados possam crescer para ter trabalho para todo mundo e novas oportunidades, que eu acho que isso Legal. é muito importante. Parabéns pela carreira. Obrigado, agradeço aí a E todos. obrigado pelas palavras aí. Jailson, nosso apelido aqui carinhoso. Jair Pérez. Presidente, Obrigado. muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço o convite e a confiança para ficar ouvindo aqui essas histórias de pessoas com 30 anos de carreira quase, pelo amor de Deus, tudo velho. Mas, assim, se a gente conseguir passar um pouco dessa experiência e trazer um pouco da chama, né, que nos move, já valeu, já valeu. E obrigado pelo Sala de Edição por existir, porque é um veículo importante para difundir exatamente isso, assim, a paixão por contar histórias, seja em qual mídia for. Escorreu uma lágrima aqui. É muito importante a volta, com certeza. Pô, obrigado. Não, isso é muito legal mesmo, ter vocês aqui nesse novo formato. Inclusive, agradecer mais uma vez a Freshcam. Não canso de agradecer, porque basicamente esses caras pegaram a gente ali e falaram, não, vem aqui, vamos voltar. Então, estamos aqui por conta deles. E valeu pelo apoio. Obrigado, Freshcam. Freshcam. Obrigado, Freshcam. É isso aí, galera. Até o episódio da semana que vem aí. A gente vê. Até a próxima.